Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Antes de nós orarmos, eu gostaria de partilhar um texto com você nessa noite. Texto bem conhecido que se encontra em Efésios 2, no versículo 8. Efésios 2, 8, que diz: pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos, ou até mesmo antes da fundação do mundo. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te dizer, e te digo isso com alegria, não há nada que você faça que vá determinar maior ou menor amor de Deus sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus, que é pela graça que você é salvo. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos perdoados de tantos pecados que nós cometemos. Quem não é pecador? Quem não peca? Quem não pecou hoje? Quem não errou hoje? Quem não errou ontem? Quem não vai errar amanhã? Mas pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos perdoados. Então aproveite essa noite fria de domingo que Deus tem te dado, tem nos dado, e glorifique ao Senhor. E aplauda ao Senhor aí na sua casa. E celebre ao Senhor aí na sua casa. Dê graças a Deus porque você tem uma casa. E dê graças a Deus porque você já se alimentou hoje e vai se alimentar ainda mais. Porque Deus tem cuidado de você desde o início dessa pandemia até quando ela terminar. E quando ela passar, Deus vai continuar cuidando. Porque antes dela Deus já cuidava. Depois dela Deus vai continuar cuidando. Porque tudo graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida e na minha. Então aproveite esse momento maravilhoso, onde estamos aqui na Refúgio em Cristo louvando, com o nosso grupo de louvor, entregando em primeiro lugar a Deus um culto racional, um culto equilibrado e um culto cheio daquilo que o Senhor merece, que é honras e glória. Então em nome de Jesus não perca nenhum tempo nesse momento e vamos orar, vamos clamar a Deus. Nós temos muitos motivos de oração, então vamos clamar. Pegue na mão do seu irmão, do seu familiar aí na sua casa e ore comigo, e ore, e não deixe de pedir, de clamar, de se arrepender. Esse é o momento para isso. Oremos em nome de Jesus, igreja. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pelo fôlego de vida. Queremos te agradecer porque os nossos pecados são perdoados a cada dia, a cada manhã. As suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, continua cuidando de nós. Deus, jamais tire a sua mão sobre nós, porque nós carecemos de Ti, embora falhos que somos, Senhor. Tudo é graça, tudo é pela graça. Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto dessa noite. Abençoa tudo que está e vai acontecer aqui. Fala conosco através dos louvores, como já tem falado. Fala conosco através da sua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós somos dependentes de Ti. Pai, em nome de Jesus, visita agora os enfermos. Visita aqueles que estão doentes. Visita aqueles que estão numa UTI. Visita aqueles, Senhor, que estão em casa, hospitalizados, que estão em casa enfermos e até gostariam, Senhor, de poder se levantar da cama e fazer os teus afazeres, mas não tem força. Oh Espírito de Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, visita agora. Senhor, visita, cura, levanta. Senhor, arranca a doença, seja ela qual for, arranca a enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, restaura. Senhor, levanta meu irmão, levanta minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, prospera a sua casa, prospera, Senhor, os seus bens, aquilo que Ele tem colocado as mãos, aquilo que Ele tem colocado os pés. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um culto abençoado nessa noite, porque tudo é para Ti, tudo que está acontecendo aqui é para honrar o Teu nome, para honrar a Ti, nem que seja por uma hora, mas nós estamos aqui dizendo
dizendo para o mundo, Senhor, que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, tem olhado por nós, mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo errantes. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, enche o Senhor da sua presença nesse lugar, e que ela possa, Senhor, chegar nas casas, chegar nos lares, Senhor, a tua presença, o teu Espírito, chegar nos lares e levantar aquele que está caído, levantar aquele que está triste, que está preocupado, levantar aquele que está depressivo, aquele, Senhor, que está, Senhor, sem saber o que fazer. Senhor, nessa noite, através desse culto, dê uma direção, dê uma porta de escape, dê uma porta aberta. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, não porque merecemos, mas por causa da sua graça e por causa do seu imenso amor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aproveite esse momento. Temos aí mais 2 louvores agora, e vamos cantar, e vamos louvar, e vamos bendizer, sabe, não perca tempo, celebre ao Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o amanhã não nos pertence, então é agora é a hora de nós entregarmos a Deus o nosso melhor, em nome de Jesus, amém.
pessoal do louvor vai descansar um pouco. Agora, irmãos, mande seu pedido de oração. Se você quiser dar um testemunho também, pode mandar o seu testemunho que eu leio. Leio o seu testemunho para a igreja. Deus é maravilhoso. Já já estaremos partilhando a palavra de Deus. Então mande o seu testemunho, seu pedido de oração. No final do culto estarei clamando a Deus por todos os pedidos. Hoje eu lia uma reportagem sobre o Covid. E são hoje 10 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. 10 milhões. Desses 10 milhões nós temos 400 mil mortos no mundo. Só os Estados Unidos tem mais de 100 mil. Nosso país, Brasil, já passou a casa dos 50 mil mortos. Então cabe a nós nos cuidar do nosso bem maior, que é a nossa família. Você também se cuide. Se você precisa sair para trabalhar, se cuide. Se você está em casa trabalhando, também se cuide. Cuide de seus filhos. Marido cuide da sua esposa. Esposa cuide do seu marido. Se Deus quiser permitir e os nossos governantes autorizarem, mês que vem de julho, a partir do dia 20, provavelmente será liberado oficialmente os cultos presenciais. E nós estaremos voltando com todo cuidado. Como sempre trabalhamos aqui na nossa igreja, jamais vamos obrigar ninguém a voltar se não se sentir bem, se não se sentir em paz. Então já já nós vamos orar, pedindo a Deus, tenha misericórdia de mais de 50 mil famílias enlutadas só no Brasil. Para que Deus venha ter misericórdia. E eu queria, em nome de Jesus, agradecer os meus irmãos do grupo de louvor, de novo, ao Fabrício que tem nos ajudado com o som, na nossa limitação, tentar chegar a você o melhor. Nós já voltamos aos cultos. Daqui para frente, nossos cultos de domingo todos serão assim. Todos eles serão assim. E, oficialmente, quando Deus quiser, quando Deus permitir, nós voltaremos de fato, com toda a igreja, com todos os cuidados. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de fazer um apelo. Gostaria de fazer aqui um apelo a você. Eu acho que ligou aí o flash. Está bem no meu olho aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado por você proteger meus olhos. Agora ficou bom. Estou vendo 3 Bruna agora. Irmãos, queria fazer um apelo a você, irmão, minha irmã. Nós queríamos pedir que você continue sendo um ofertante, um dizimista. Continue ajudando a Refúgio em Cristo. Não é o pastor que você está ajudando. Você está ajudando a igreja, a instituição. O tesoureiro da nossa igreja passou aí um informativo essa semana que caiu em 80% as ofertas. E nós temos todo mês um valor X que nós temos que pagar. Então, em nome de Jesus, nós temos um desafio aí. Esse mês tem 31, alguém sabe aí? Esse mês vai só dia 30? Ou vai até 31?
Nós temos até o dia 31 ou 30, até o dia 30, nós precisamos levantar R$ 1.250. R$ 1.250 nós precisamos levantar. Então nos ajude, irmãos, com a sua oferta de amor, com R$ 5, 10, não importa o valor, mas nos ajude em nome de Jesus. Ajude a sua igreja, procure o tesoureiro, ou faça transferência bancária, ou me procure se você não tiver como falar com o tesoureiro, mas nos ajude em nome de Jesus. Estou dizendo aqui que a luz está oscilando. Sabe por quê? Hã? A gente vai tentar resolver aqui, irmãos. A luz está piscando, né? Verdade. Então, em nome de Jesus, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, nós vamos orar, clamar a Deus. Tinha mais um recado para dar, Bruna? Do Fred? Nós temos o vídeo das crianças que já foi para o ar sobre o que o Ministério Infantil tem feito, indo nas casas visitar as crianças, sem aglomerar ninguém nem nada, tem feito um trabalho brilhante com as nossas crianças, mostrando às nossas crianças que eles são importantes, que elas são importantes. E foi feito um vídeo carinhosamente e já está no ar. Depois você dá uma olhada e prestigiada em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua, pelo cuidado do Senhor. E eu repito aqui, irmão, nos ajude com a sua oferta de amor em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nós queremos nesse momento te pedir que o Senhor continue, Pai, falando em cada coração. Obrigado pelas ofertas. Não deixe, Senhor, faltar nada ao meu irmão. Não deixe, Senhor, faltar absolutamente nada. Continua suprindo. Maravilhoso, Senhor. Deus, continua cuidando de nós. Nós oramos por tantas famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos, por meio dessa doença maldita, Pai, em nome de Jesus. Cuida, todos eles, todas elas, todas as famílias. Senhor, em nome de Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és um Deus tremendo. Continua, Senhor, falando em nosso meio. Continua falando, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, através, Senhor, da Bíblia Sagrada, através da boca daquele que vai aqui ministrar. Fala, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. A Carmen, ela agradece a Deus por um livramento que Deus deu a ela essa semana. Deus abençoe, Carmen, aí na Bahia. Deus é o Deus dos livramentos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, irmãos, em nome de Jesus, chamar aqui o meu irmão, amigo, evangelista Nivaldo Garcia. Ele vai aqui ministrar a palavra de Deus. Mas antes eu queria que alguém me trouxesse um pouquinho de álcool aqui, me passar aqui no microfone, passar para o Nivaldo, para mostrar para vocês que a gente está se cuidando. Só pode colocar um pouquinho de álcool aqui na minha mão, Bruno, por favor. Não é para benzer ninguém, viu, irmãos? É para só untar aqui o microfone. Deus abençoe, Carmen. Carmen disse que foi um livramento de morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vem cá, amigo. Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Nivaldo, em nome de Jesus. Graça e a paz, meus irmãos. Mais uma vez, é motivo de muita
deixando de cultuar ao Senhor, não deixando de adorar ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor nesse momento, um momento tão precioso. Bom seria que todos pudéssemos estar juntos, reunidos, né? Mas nós cremos que muito em breve isso vai acontecer. Deus já está agindo, né? E nós cremos que muito em breve nós poderemos voltar, né? Não quero acreditar que depois da pandemia seremos os mesmos, mas que teremos muito mais ansiedade, né? Uma ansiedade boa, que é a ansiedade de estar na casa do Senhor, a vontade de estar na casa do Senhor para adorar ao Senhor, porque isso é bom, tanto para nós, para nosso espírito, como o Senhor se agrada, né? Sentimos nesses dias muita falta, e eu tenho certeza que muitos irmãos das mais diversas igrejas têm sentido muita falta de estar num culto. Muitos que fazem parte do grupo de risco, que realmente não podem estar participando dos cultos, né? Então que nós possamos, e que você aproveite esse momento especial, momento que nós estamos da mesma forma reunidos, você aí reunido na sua casa, com a sua família, que seja um momento de adoração ao Senhor, um momento de oração, um momento de gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos guardado nestes dias, o Senhor tem nos livrado de muitas coisas, por isso nós devemos adorar ao Senhor. E nesta noite, obrigado pelo convite, pastor Valmir, obrigado, queridos irmãos aqui da Igreja Refúgio, por participar, ter a satisfação de estar aqui tocando junto com esse grupo maravilhoso e podendo aqui ministrar uma palavra nesta noite, uma palavra que o Senhor preparou para nós, que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, que está no livro de Salmos 23, amém? Salmos 23 é um salmo muito conhecido, acredito que o salmo mais conhecido, mais lido, mais recitado, né? Mais dito pelas pessoas, pelos irmãos. Aliás, o livro de Salmos, né? Ele nos traz muitas mensagens de esperança, muitas mensagens de paz nos dias que nós estamos vivendo, né? E muitos salmos são cânticos. Nós sabemos que vários salmos eles fazem parte são chamados de cânticos de romagem, né? Ou seja, quando o povo de Deus, eles estavam fazendo as suas jornadas para Sião, andando muitos quilômetros, e naquele trajeto eles cantavam os salmos, né? Cantavam vários salmos. E também o livro de Salmos ele tem muitas palavras proféticas a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, como está escrito lá em Salmo 34, verso 20, né? Que diz que o Senhor guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Quando o Salmo diz assim, está se referindo a Cristo Jesus, ali na cruz, em que nenhum de seus ossos se quebraram. Então existem salmos proféticos, existem cânticos, adoração, e o Salmo 23 é um salmo especial. Eu diria que é um salmo que o salmista ele estava muito inspirado no dia, Davi que escreveu, no dia em que ele escreveu o Salmo 23,
que fala muito ao nosso coração quando nós declaramos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Uma ocasião eu estava longe do Brasil, estava no Canadá fazendo intercâmbio por algum tempo, e de repente eu estava lá longe daqui, longe do Brasil, e comecei ali a passar por uma luta muito grande, um problema muito grande se levantou, e eu estava bem distante, e eu me lembro que o Salmo 23, o Senhor me fortaleceu nas minhas orações, todos os dias, eu orava o Salmo 23, o Senhor colocava o Salmo 23 como palavras de consolo e palavras de fortalecimento ao meu coração. E eu creio que não é diferente com você, irmão. Quantas e quantas vezes você tem citado, tem lido, tem declarado este salmo na sua vida, e é uma palavra de fortalecimento do Senhor. Davi também, ele está falando aqui da sua experiência, né? Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, muito provavelmente ele já tinha passado alguns anos da sua vida, e ele já tinha passado por muitas experiências, e nós sabemos na palavra de Deus, que todas as vezes que Davi consultou ao Senhor, todas as vezes que Davi buscou ao Senhor, o Senhor lhe atendeu, o Senhor lhe ouviu, o Senhor lhe respondeu. E aí ele declara no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi passou muitos anos, irmãos, pastoreando ovelhas quando ele era jovem. E as ovelhas, elas são completamente dependentes do pastor para a provisão, né? Para a provisão, para a direção e para a proteção. Então eu diria que existem essas três palavras principais ditas pelo salmista no Salmo 23, que é a provisão de Deus, a direção de Deus e a proteção de Deus. Mas nesta noite aqui eu elenquei 7, e nós vamos ler novamente os versículos. Os irmãos mantenham a palavra de Deus aí para ler, para acompanhar comigo, e nós vamos meditar em cada uma desses cuidados do Senhor para as nossas vidas, relatados no livro de Salmo 23. O primeiro é quando diz, depois do verso 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que é um resumo de todos os demais versos deste salmo. O verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor, nós compreendemos neste verso
que o Senhor é a nossa provisão. Assim como a ovelha, ela precisa de pastos verdejantes e águas tranquilas, como está escrito, refrigera, deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós também, irmãos, quando o salmista diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está declarando, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o meu pastor, e eu tenho a provisão de Deus. O Senhor, nestes tempos que estamos vivendo, que estamos passando, o Senhor tem sido a nossa provisão. O Senhor tem sido a nossa provisão no alimento, nas vestes. Nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado nesses tempos, porque o Senhor é a nossa provisão. Nós podemos descansar ou deitar em pastos verdes e guiar-se mansamente às águas tranquilas, como se nós estivéssemos em águas tranquilas. Com tudo que está acontecendo, nós devemos esperar no Senhor, nós devemos confiar no Senhor, que Ele é a nossa provisão. Amém? Graças a Deus. Depois o versículo 3, a primeira parte, diz, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Então, primeiro, o Senhor é a nossa provisão. E aqui, no versículo 3, o Senhor é o nosso refrigério. E o que significa refrigério, né? Refrigério vem de refrigerar, arrefecer, aliviar. Quem cuida, mexe, entende de sistemas de ar-condicionado, entende bem esta palavra arrefecer, muito usada tecnicamente. E significa dar alívio, dar conforto, tirar o peso. E aqui vem a ideia também de consolo, do consolo que é o Senhor. Então, irmãos, nós temos este refrigério em Cristo Jesus. O que está escrito lá em Mateus 11, 28, também um texto muito conhecido, que os irmãos conhecem, eu acredito, de cor, que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso refrigério, é o Senhor que nos dá este refrigério, irmãos. Nós podemos confiar no Senhor. São dias difíceis, são dias de muita luta, mas nós podemos descansar e confiar no Senhor. Quantas vezes sentimos nosso coração apertado, quantas vezes nós sentimos uma angústia tão grande, quantas vezes nos sentimos oprimidos. E Davi se sentiu muitas vezes dessa forma. Mas ele tinha Deus como seu pastor e como seu refrigério. Quantas vezes nós carregamos um peso sobre as costas e ombros, mas que quando é tirado nós sentimos um alívio. Você já teve essa sensação de ir numa loja, de ir no mercado, e você vai a pé, e você compra, faz a sua compra, e carrega aquele peso até a sua casa, e aquele peso, no começo, você não sente muito, mas conforme
você vai andando, aquilo vai ficando pesado, vai ficando difícil. E fica muito difícil, muito pesado, mas quando você chega em casa e larga aquilo, você sente esse alívio, você sente esse descanso, você sente esse refrigério. Essa é a sensação do refrigério do Senhor para nós. Esta é a sensação. Que nós possamos, irmãos, confiar que o Senhor é o nosso refrigério. Depois vem a parte B do versículo 3, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me, guiar-me, isso nos traz um sentido de direção, ou seja, o Senhor é a nossa direção. O Senhor, Ele vai nos dirigir, Ele vai instruir as minhas direções. Creia, irmão, que o Senhor está nos dando direção nesses dias. Dias difíceis, como falamos muitas vezes aqui. O mundo, as autoridades, o sistema político, a ciência, a mídia, todos os egos humanos estão perdidos e nos colocando num clima de perdição. Muitas pessoas estão desesperadas com essa situação, com esse clima de desordem política, caos na ciência, na saúde. Mas o Senhor, irmãos, é a nossa direção. Tenha certeza disso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Obrigado. O Senhor é a nossa direção. Todas as vezes que Davi buscou ao Senhor, Deus lhe deu direção certa. Todas as vezes. Mas algumas vezes ele não buscou a direção do Senhor. Nós podemos citar aqui 2 exemplos. Primeiro, quando ele pecou com Betseba. E a segunda ocasião foi quando ele mandou levantar o censo do povo. E o profeta falou para ele: olha, não faça isso. Mas ele, por orgulho próprio, ele quis levantar o censo. E não era a vontade do Senhor que ele fizesse isso. Mas ele quis levantar o censo do povo. E por causa disso, Deus enviou uma praga, onde muitos homens morreram. Então, irmãos, quando o salmista disse aqui: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ele diz isso com a experiência da direção do Senhor, em muitas situações, em muitas ocasiões da sua vida, em muitas pelejas, em muitas guerras. E nós vemos em muitos relatos na palavra de Deus, que Davi, ele foi bem sucedido, porque ele buscou a direção do Senhor, e o Senhor deu a direção. Que nós possamos, irmãos, ter essa direção. Amém? Depois, o versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiro nós falamos que Deus é a nossa provisão. Depois que Deus é o nosso refrigério. Depois o Deus é a nossa direção. E aqui, Deus é a nossa proteção.
os poucos irmãos que estão aqui, porque são apenas o grupo, os irmãos do louvor, o pastor, que estão fazendo parte deste culto. Os irmãos creem que Deus é a nossa proteção? Amém. Amém. Deus é a nossa proteção. Você crê que Deus é a sua proteção? E isto não nos faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Não nos faltará a proteção de Deus. Lá em Salmo, um outro salmo bastante conhecido, 91, o verso 10 e 11, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Amém? É o Senhor que nos livra. É o Senhor, irmãos, que nos livra da contaminação deste vírus. E se formos contaminados, como eu já fui, é o Senhor que nos livrará também. Ou se formos contaminados e morrermos, nós vamos entender, nós temos um destino certo, estaremos salvos com o Senhor. Por isso nós devemos confiar que Deus é o nosso pastor e Ele vai nos proteger em todas as situações. O Senhor vai nos proteger. Depois o versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus nos trata com distinção aqui, com distinção. Alguém pode falar: olha, Deus não faz acepção de pessoas, e isso é verdade. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele nos trata com distinção. Ele me trata, ou Ele te trata, Ele nos trata de modo especial. Ele nos prepara uma mesa, um banquete no meio de nossos adversários. Ele derrama o óleo da unção nas nossas cabeças. É o que nós lemos aqui. Aqui, irmãos, há a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós não merecemos, mas nós fomos selados com o selo da promessa, nós fomos selados com a promessa do Senhor, com garantia de salvação e de vida eterna. Por isso que Ele nos trata com distinção. Há um exemplo no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 22 a 23, que diz assim, olha, há muitos versículos na palavra de Deus que mostram que o Senhor nos trata com distinção. E Êxodo 8, 22, 23 diz: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, irmãos, dentre todas aquelas pragas, na praga de mosca, o Senhor livrou o seu povo. O Senhor fez distinção do seu povo e livrou o seu povo daquela praga. O Senhor nos trata com distinção. Sabe por quê? Porque nós confiamos no Senhor, nós tememos ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós reconhecemos a sabedoria do Senhor, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, a nossa dependência do nosso Deus. Por isso o Senhor nos trata com distinção, por isso, irmãos, Ele cuida de nós, e nós devemos crer, acreditar que o Senhor tem um olhar especial para você. O Senhor tem um cuidado com a sua vida. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida
cuida da sua casa, o Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida de nós. Graças a Deus. Ele nos trata com distinção. Depois o verso 6 diz: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Verso 6: Deus nos trata com bondade e misericórdia. Amém? O Salmo 51, o verso 1, diz assim, o salmista Davi declara: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Senhor são incalculáveis, é infinita. A palavra de Deus chama de multidão de misericórdia. A grande misericórdia do Senhor, é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos vivos, que nós estamos aqui, que nós podemos adorar ao Senhor nesta noite, porque Ele nos trata com bondade e misericórdia. Quantas vezes nas minhas orações eu adoro, eu agradeço a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor na minha vida. O Senhor tem sido misericordioso, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos. E o salmista Davi, ele reconhece que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É promessa do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor estará com você todos os dias da sua vida. Acredite nisso, confia no Senhor. Graças a Deus. O Senhor cuida de nós, irmãos. Sabe que um certo dia, alguns dias, no final do mês passado, eu estava orando pela manhã, e naquele dia eu fiz uma oração especial, né? E o Senhor colocou uma oração, palavras no meu coração de oração, de agradecimento a Deus. E aquele dia eu estava com Covid. Eu já estava com sintomas de Covid. E naquele dia pela manhã, eu orava assim: Senhor, obrigado, Senhor, pelo livramento do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Eu não sei por que eu orava dessa forma, mas eu agradecia a Deus pela proteção do Senhor e pelo livramento do Senhor. E naquele dia, passei o dia, e quando foi à noite, eu estacionei, eu parei o carro em frente à casa ali da minha filha, eu e minha esposa, e chegaram lá 2 ladrões e roubaram o carro, levaram tudo, roubaram o carro, o celular, tudo. A gente saiu do carro, eles levaram o carro. E aquele dia foi o dia que eu estava mais ruim, né, com sintoma. Eu não sabia ainda, mas eu estava muito ruim. Aí depois que aconteceu isso, eu cheguei em casa, aí caí mesmo. Tive uma febre muito forte. E tive aquela febre muito forte. Fui tomar banho e estava passando muito mal, só queria a cama. E de repente recebi um telefone: olha, encontraram o seu carro, você tem que ir lá buscar. E eu tive que sair, fui lá buscar o carro. E eu estava ruim aquele dia, mas eu fui lá buscar o carro, peguei o carro, não mexeram em nada. Isso foi 3 horas depois que tinham levado o carro. Aí já recuperei o carro com todas as coisas dentro e vim para casa, né? Estava muito ruim aquele dia. E aí passou. Aí no dia seguinte já fui no médico, aí fiz exame, aí acusou que eu estava com Covid.
mas eu tive sintomas leves, não tive problema, graças a Deus, não fiquei internado, nada disso, graças a Deus, passou, né? Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque aquele dia o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu aquele dia. A bondade e a misericórdia do Senhor estava comigo naquele dia, e o Senhor me deu vitória. Amém? E o versículo 6, a parte B, eu li a primeira parte, a parte B do verso 6, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse deve ser o desejo do nosso coração daqui para frente. Eu reconheço, eu senti muita falta de estar aqui adorando ao Senhor. Eu creio que você também. Então, irmãos, que depois dessa crise, que você volte com muita vontade de servir, de adorar o Senhor, de estar na casa do Senhor. Não quero crer que haverá uma acomodação, um comodismo, de querer ficar, como muitos estão nesse momento, no sofá da sua sala, no quentinho do cobertor, assistindo o culto, mas que você possa ter este desejo, como o salmista Davi tinha, de estar na casa do Senhor. Mas aqui ele disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isto significa o quê? Como sétimo e último, nós já falamos aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e não nos faltará provisão, não nos faltará refrigério, não nos faltará direção, não nos faltará proteção, não nos faltará distinção, não nos faltará a bondade e a misericórdia do Senhor, e não nos faltará um destino certo, garantido pelo Senhor, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se a nossa esperança está aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens, mas a nossa esperança, irmãos, não está aqui. A nossa esperança está em morar com o Senhor na glória eterna. Queria convidar o grupo de louvor. Então, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós temos um destino certo. Temos um destino certo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a nova Jerusalém celestial. Nós podemos viver muitas coisas, boas ou ruins, boas e ruins, porque nós não estamos isentos de passarmos por provações, de passarmos por lutas, de passarmos por doenças, de passarmos por pandemias. Nós não estamos imunes dessas coisas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco para nos guardar. Mas o mais importante é que nós temos um destino certo. O Senhor nos garantiu, através do seu Filho Jesus, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós temos uma morada preparada lá no céu. O Senhor preparou uma morada, o Senhor preparou um lugar onde nós vamos viver eternamente na presença do Senhor, em adoração ao Senhor. Por isso, irmãos, nós temos um destino certo. Então, quando nós lermos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai nos faltar. Vamos nos lembrar que o salmista, ele estava aqui falando de muitas coisas, de muitas experiências que ele passou,
com o Senhor, em que o Senhor foi a sua provisão, o Senhor foi o seu refrigério, o Senhor deu a ele direção, o Senhor foi a sua proteção, o Senhor o tratou com distinção, o Senhor usou de bondade e misericórdia e deu a ele um destino certo. É nisso que nós devemos crer e confiar e esperar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os irmãos e vamos adorar ao Senhor.
querida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você pode aí na sua casa, glorifique ao Senhor. Se você pode aí na sua casa agora, diga que Deus é aquele que tem guardado o seu lar. Se você pode agora aí na sua casa, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos e diga: o Senhor tem guardado cada um deles. Aleluia. Oh, glória. Você pode agora, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Ele é fiel. Como foi pregado aqui, agradeça a Deus porque Ele tem cuidado de você, Ele tem te protegido, Ele tem te livrado do mal, Ele tem te livrado da morte, Ele não tem deixado faltar nada na sua casa, nem que comer, nem que beber, nem que vestir. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, igreja, enquanto o irmão Nivaldo pregava, Deus me deu uma direção para a sua vida agora, através do Espírito Santo de Deus. Quando nós iniciamos a nossa pandemia, quando foi iniciada e quando nós começamos o isolamento social aqui na nossa igreja e em todo o Brasil, em todo o mundo, eu lembro que no culto anterior que eu nem sabia que no domingo seguinte nós não teríamos mais culto. Eu nem sabia. Isso é para te mostrar que Deus, Ele fala. Porque infelizmente muitos hoje duvidam que Deus fala. Muita gente tem duvidado que Deus fala. Mas eu quero te dizer que Deus continua falando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu lembro que Deus deu uma direção à nossa igreja, simbolizando a sua casa, a porta da sua casa e o sangue do cordeiro lá na época do Egito. Quando aquele sangue era passado na porta do umbral ali do povo hebreu, o anjo da morte passou e nenhuma daquelas casas foram atingidas, porque aquele sangue ali, que era o sangue de um cordeiro, já representava o sangue do cordeiro Jesus. E eu disse aqui, irmão, não se preocupe, porque nenhum mal chegará à sua casa, nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum mal vai entrar pela porta da frente da sua casa. Aleluia. Isso não é misticismo não, isso é Deus. Isso não é misticismo não, isso é Deus. Isso não é pregação barata não, isso é Deus. Aleluia. E até agora eu não vi um caso sequer de falta de cuidado de Deus sobre os membros da nossa igreja. Não porque nós somos melhor não, mas é porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Oh, glória. Você não sabe o que eu estou sentindo aqui nesse culto. Você não sabe, você não tem noção da presença de Deus aqui nesse lugar. Você não tem noção. Aleluia. Você não tem noção como é bom estar aqui louvando ao Senhor. Você não tem noção como é bom fazer parte de uma igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. E agora, quando o irmão Nivaldo ministrava, Deus me deu uma direção. Nós vamos orar agora, sabe por quê? Pelos livramentos do Senhor, de coisas que Satanás tem tentado para destruir na sua vida. Amanhã, depois, o mês que vem, eu não sei, mas nós vamos orar agora e nós vamos quebrar toda a cilada do diabo em nome de Jesus. Aleluia. Ore comigo, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite maravilhosa, gostosa na sua presença. Obedecendo a sua palavra, eu quero orar agora, Senhor, em nome